Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Cauê Vieira, advogado, consultor especialista em relações de consumo, apaixonado por direito dos animais e principalmente apaixonado por todos os animais. E essa paixão que me aproximou de um querido amigo, meu colega, professor Rogério Ramel. Quero aproveitar esse começo da nossa palestra, do nosso bate-papo, dessa webconferência, para fazer um agradecimento público a ti, professor Rogério, a toda a Faculdade de Direito do IPA, não só pelo convite de participar dessa iniciativa brilhante de aproximação entre áreas do conhecimento e pessoas que têm interesse no direito dos animais, mas o agradecimento é fundamentalmente por todo esse trabalho que vocês todos têm feito. Desde a criação do projeto de extensão, da instituição de uma cadeira de direito dos animais do IPA, colocar a temática direito dos animais na boca da população, fazer com que esse tema se torne popular, é o caminho para que a gente consiga mudar a cultura. Somente com mudança de cultura, baseada em informação qualificada, é que a gente pode mudar realidades postas. E é justamente essa mudança de realidades que outras áreas do direito já experimentaram. E a proteção e defesa do consumidor, que é a minha área de atuação principal, experimentou isso justamente em momentos de grandes crises. E a gente tem que fazer essa correlação entre direito do consumidor, que é o nosso tema de hoje, e direito dos animais. O que aproxima essas duas áreas? O que a gente pode aprender da luta de quem protege o consumidor para a luta de quem protege os animais? Elas são excludentes? Claro que não, elas são complementares. E o boicote é um dos instrumentos lá da proteção e defesa do consumidor que nós podemos utilizar como instrumento de proteção animal. Esse é o tema da nossa webconferência. Eu espero muito que todos vocês consigam aproveitar um pouco das informações que a gente vai trazer agora. Infelizmente, por ser digital, a gente não tem aquele contato direto, vocês não vão poder me interromper para fazer perguntas, enfim, mas por favor, deixe suas inquietações, suas dúvidas, suas sugestões aqui nos comentários do YouTube, ou então por e-mail. No final da apresentação eu vou disponibilizar um e-mail para vocês. A gente precisa trocar essa ideia, trocar conhecimento, fortalecer a nossa rede de informação é fundamental. E somente através dessa troca é que a gente vai conseguir vencer essa batalha que é muito similar no direito do consumidor e no direito dos animais. A gente sempre tem de um lado um gigante e do outro um pequenino. A gente sempre tem alguém com poderio econômico e alguém que luta com poucos recursos diariamente. No direito do consumidor é fornecedor e consumidor. No direito dos animais, os exploradores de animais e todo o seu poderio econômico, o seu histórico de exploração, daqueles que protegem esses animais e que tentam colocar um pouco de cultura, um pouco de informação na cabeça de quem está acostumado à exploração, muitas vezes sem nem ter conhecimento. Então essa luta de Davi contra Golias, ela é muito próxima nas duas áreas do direito. E a gente precisa buscar mecanismos de reequilíbrio dessa relação. Se aqui na imagem a gente tem um pequenino tentando empurrar o gigante, mas ele tem uma força muito grande a partir do momento em que outros pequeninos se juntem a ele. Na imagem, na luta, a gente pode dizer que ele tem acesso a uma área sensível do gigante. Ele poderia dar uma cabeçada nos Países Baixos desse gigante e fazer com que ele sinta muita dor. E aí eu pergunto para ti, que está aqui assistindo o vídeo, qual é a região baixa, qual é o local em que numa relação de consumo, numa relação de poder, mais dói em quem é poderoso? Sim, justamente, o bolso. E a partir do momento que a gente busque atacar a fonte de renda de quem faz a exploração animal, que a gente vai conseguir mudar um pouco a cultura. A partir do momento que a gente privilegia quem respeita o direito dos animais, a gente consegue mudar a postura de quem tem o poderio econômico. Mas a gente já está falando um pouco adiante do que é o nosso tema do boicote. Na proteção e defesa do consumidor, momentos de crise sempre deram resultado para a conscientização da população. Crises individuais ou crises econômicas, crises geradas por governantes ou não, a imagem é meramente aleatória.
Mas enfim, crise econômica, final da década de 80, planos econômicos sucessivos, mega inflação, tudo isso fez com que o cidadão brasileiro lá atrás, 85, 86, 87, ficasse cada vez mais preocupado com as suas contas e ficasse cada vez mais zeloso por verificar cumprimentos de contrato. Isso fez com que a sociedade exigisse uma participação governamental maior na proteção e defesa do consumidor. Nossa Constituição de 88 traz a proteção e defesa do consumidor como um dos direitos fundamentais, do artigo 5º, e coloca o direito do consumidor como freio justamente da liberdade econômica, lá no artigo 170. E aí a gente teve, em 1990, o surgimento do CDC, que a gente pode dizer que é uma legislação extremamente exitosa a partir do momento em que, depois de tantos anos de vigência, ainda tem a sua força perante o mercado consumidor. E aí, gente, eu trago o CDC justamente como exemplo de uma consolidação, de uma construção social. Não foi em 1990 que surgiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor propriamente dito. A principiologia que inspira o CDC surgiu muito antes. Surgiu lá em 1850, na crise das balanças no mercado público de Salvador, verificação se o peso estava certo ou não dos produtos que eram vendidos, a banca das queixas lá na década de 50, que também foi precursora, o surgimento da Fundação Procon São Paulo no final da década de 70, que foi o primeiro órgão administrativo para receber essas queixas dos consumidores, tudo isso foi objeto justamente de uma mobilização popular. E essa mobilização popular começou, como eu disse, pela informação. Mas nós temos na história, gente, grandes exemplos de mobilização social na proteção animal. Eu vou trazer para vocês aqui na próxima imagem esse simpático senhor que todos vocês devem ter estudado no ensino fundamental e no ensino médio. Sim, ele é Thomas Edison, um rapaz tido como inventor da lâmpada. Não vamos entrar na discussão de Tesla, se ele pegou os cálculos de Tesla ou não, mas enfim, Thomas Edison, tido como um herói. Mas Thomas Edison, que também tinha uma companhia cinematográfica, ficou conhecido por querer filmar a eletrocução desta elefoa chamada Topsy. Sim, a Topsy foi uma elefanta, ou elefoa, que teve um histórico de agressão em circo, enfim, e foi condenada à morte. Thomas Edison a comprou e queria fazer um grande evento de eletrocução e enforcamento em praça pública da Topsy, para que isso fosse filmado, para que isso fosse vendido depois como entretenimento. Já quando isso aconteceu lá com Thomas Edison, a entidade de proteção animal local fez uma grande mobilização para impedir que essa atrocidade ocorresse em praça pública. O evento e a tentativa de fazer a filmagem, o produto comercial com a morte da Topsy foi evitada pela entidade de proteção animal da época. Mas, infelizmente, a vida da Topsy foi ceifada. Não existia uma proteção efetiva que impedisse esse tipo de barbaridade. Mas lá nós já tivemos um histórico de mobilização que evitou uma superexposição de uma exploração animal. Então os exemplos existem aos borbotões. Basta que a gente procure aí no Google, sai dessa palestra depois que assistir, fazer seus comentários, e procura no Google exemplos históricos de mobilização social, de proteção animal, tu vais achar várias e várias. Mas vamos falar sobre esse outro simpático cidadão, barbudinho, aqui atrás. Vocês o conhecem? Vocês já falam o nome dele muito, muito, muito. Vocês conhecem o sobrenome dele. Ele é o querido e simpático Charles Boycott. Quem era o Sr. Boycott, o Mr. Boycott? Ele era um senhorio de terras na Irlanda. A partir do momento que ele cuidava de muitas terras alugadas, arrendadas, essas terras tinham um custo e a crise econômica na Irlanda, lá no Reino Unido, enfim, fez com que esse preço ficasse insuportável de ser suportado, enfim. Esse preço ficou muito pesado para as famílias que arrendavam essas terras e a partir do momento em que ele negou
justamente a redução dos preços, as famílias se reuniram e começaram a boicotar, a fazer mecanismos coletivos e conscientes de não utilização de determinado serviço ou produto. Esse é o conceito do boicote. E foi justamente lá que surgiu. Então essa movimentação coletiva dos arrendatários desses feudos na Irlanda fez com que o termo boicote, o sobrenome do querido Charles, acabasse se popularizando como uma estratégia comercial muito válida por parte de consumidores para que fornecedores se deem conta de que estão cometendo erro. E isso acaba acontecendo de uma maneira muito efetiva em mercados de consumo mais evoluídos do que o nosso. Vamos trazer aqui a imagem do falecido John Kennedy, JFK. Lá em 1962, Kennedy fez um célebre discurso ao Congresso norte-americano chamado Consumidores Somos Todos Nós. E nesse discurso, nessa mensagem ao Congresso americano, Kennedy estabeleceu os 4 principais pilares da proteção e defesa do consumidor no maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos. E esses pilares inspiram todas as legislações internacionais de proteção e defesa do consumidor. E isso é muito importante para a proteção e defesa dos animais também. Observe, o primeiro pilar do Kennedy, do discurso de Kennedy, inspirador das legislações protetivas dos consumidores, é o direito de ser ouvido. Ou seja, a partir do momento em que os consumidores, em que os cidadãos têm aonde se dirigir para apresentar as suas súplicas, as suas reclamações, isso dá a eles maior efetividade no seu poder. A partir do momento que ele tenha condições de manifestar a sua inconformidade e essa inconformidade efetivamente ser ouvida, a possibilidade de alteração do status quo é muito maior. O segundo pilar é o direito à segurança. Sim, está aqui esse querido Rottweiler com um bonezinho de segurança. A segurança é fundamental em qualquer relação de consumo, seja ela uma relação de consumo de venda de um produto ou de uma entrega de um serviço. A partir do momento em que um fornecedor coloca um produto que é inseguro no mercado, ele é responsabilizado. A partir do momento que ele presta um serviço inseguro, ele também é responsabilizado. E essa responsabilização nos dá o direito de escolha, que é o terceiro pilar. Tu pode ir para a direita ou tu pode ir para a esquerda. Agora, para isso, tu precisa fundamentalmente do quarto pilar, que é o direito à informação. A informação, como diz o Código de Defesa do Consumidor, ela tem que ser clara, precisa e ostensiva. Vamos de novo? Informação clara, precisa e ostensiva. A partir do momento que tu, consumidor, tem a informação que determinado produto faz testagem em animal, tu tem a escolha de não utilizar aquele produto. Só que se tu não tens essa informação, tu nunca vais poder fazer essa escolha consciente. Essa escolha, ela tem que ser baseada justamente na transparência. E essa transparência máxima só pode ser cobrada a partir do momento em que todos nós tenhamos consciência de que produtos testados em animais ou que utilizem na sua formulação algo de origem animal não podem estar nas prateleiras dos supermercados. Como que a gente faz isso? Justamente na organização de boicotes. Olha, querido, tu faz teste em animal e existem outras formas de fazer testagem e colocar esse produto de forma segura no mercado, eu não vou comprar. Eu vou conscientizar os meus amigos através de WhatsApp, através de movimentos, que este produto não pode ser comprado, que ele não pode estar no mercado. Esse boicote ele é extremamente eficaz em mercados de consumo mais evoluídos, como os Estados Unidos ou alguns países da Europa. Aqui no Brasil ainda não é muito difundido porque as pessoas vão muito mais guiadas pelo preço e não somente pela entrega social de determinado fabricante ou de determinada linha de produtos. Mas essa informação é fundamental. Vejam bem, então as 4 principais bases da proteção e defesa do consumidor, direito de ser ouvido, direito à segurança, direito de escolha e direito à informação, são fundamentais também
nos direitos dos animais. E isso faz com que todos nós tenhamos a possibilidade de nos manifestar. Grandes manifestações mundiais, como por exemplo, How many lives just for a coat? Quantas vidas somente para um casaco? Não precisamos ir muito longe, vamos lá, na década de 80, década de 70, até pouco tempo atrás, muitas marcas utilizavam pele para fazer os seus produtos. Somente a conscientização e a mobilização social fez com que isso mudasse. Vocês devem se lembrar daquelas socialites, Kardashians da vida, enfim, saindo com seus casacos de peles horrendos e sendo atingidas por bexigas de tinta colorida, de tinta vermelha, para representar o sangue. Essa exposição, como da imagem aqui de um protesto, é muito importante, porque isso leva à informação, isso leva à conscientização, e essa conscientização faz com que grandes marcas não queiram se atrelar a uma barbárie como a morte de animais justamente e unicamente para fazer casacos. E aí a gente tem, por exemplo, Gucci fazendo anúncios. We are going for free. A partir da coleção de 2018, a Gucci não usa mais pele de animal. Vocês acham que ela fez isso única e exclusivamente por ser boazinha ou por querer se posicionar no mercado de uma maneira diferente? Pela pressão dos seus consumidores de achar que é um absurdo tu matar um bicho para fazer um casaco. A partir do momento em que os consumidores norte-americanos e europeus pararam de comprar casacos da Gucci feitos de animais, esse boicote surtiu efeito justamente naquele órgão sensível de todo e qualquer fornecedor, que é o bolso. E como que tu pode fazer isso? Tu pode fazer pelo boicote, que é essa ação organizada e consciente, coletiva, para a retirada de um produto do mercado, ou tu pode fazer a sua variação, que é o boycott. Ou seja, ao invés de tu boicotar, tu incentiva a compra de produtos que sejam ecologicamente ou ambientalmente adequados. Então tu tem lá a possibilidade de consumir um produto testado em animal e outro que faz campanhas contra a testagem de animal. Tu boicota esse, mas tu organiza também, com base na informação, um boycott, ou seja, um incentivo à compra desse produto que é ambientalmente adequado. E isso fortalece a rede de fornecimento de produtos ambientalmente adequados. A consciência do consumidor protege o animal. Mas a consciência do consumidor só existe a partir do momento em que nós tenhamos informações claras, precisas e ostensivas. Desculpa a repetição, mas isso é mais do que verdadeiro. A partir do momento em que a gente estimule o conhecimento, a partir do momento em que a gente estimule justamente a troca de informações, com protestos, com manifestações, com postagens, com imagens que muitas vezes podem parecer agressivas numa primeira olhada, mas que depois despertem a consciência. Está aqui esse simpático protesto de cachorrinhos, dizendo parem de testar em animais. Instituto Royal lá em Campinas, aqueles queridos Beagles. Gente, mesmo quem não tenha compaixão por animal, vê aquele monte de Beagle sendo testado por um instituto cosmético, pelo amor de Deus, isso fez com que as pessoas acordassem. Fez com que as pessoas acordassem. O festival de carne de cachorro lá na China, aqueles pobres cães colocados nas gaiolas. Isso aproxima a dor da pessoa daquilo que ela está acostumada. E a gente não pode simplesmente execrar aquele cidadão que, eu ainda como carne. Ele ainda não conseguiu fazer essa correlação entre direito dos animais e os bovinos, os ovinos, as aves, mas ele já sente a compaixão pelos cães, pelos gatos. Enfim, a gente tem que aproximar esse cidadão. A gente tem que fazer com que ele sinta essa compaixão por alguma espécie e essa compaixão vai crescendo em relação às outras.
Nós não podemos ser muito radicais também em dizer, se você não é vegano, você não presta. Também não é assim. A mudança de cultura pressupõe informação e a informação ela só pode ser passada e assimilada a partir do momento em que existe empatia. Então o protesto dos cachorrinhos gera empatia. A gente precisa exercitar isso também. Porque a partir do momento em que isso é exercitado, grandes companhias param de fazer testes de animais. Está aqui mais uma propaganda, Natura e The Body Shop. Não fazemos testes de animais. Isso é um diferencial competitivo, eles colocam um selo nas suas embalagens, para que tu compre esse produto e não aquele. Só que na hora de fazer essa escolha, tu tem que fazer essa escolha consciente. E aí a gente chega num outro exemplo de como a mudança de comportamento do consumidor protegeu os animais. Não é ainda uma proteção ideal, mas essa cena de galinhas confinadas, ela tende a começar a diminuir a partir do momento que grandes redes supermercadistas deixam de comprar ovos de granjas de confinamento. Então aqui na imagem, vocês não vão conseguir ver, mas o Walmart vai eliminar no Brasil vendas de ovos de galinhas confinadas. Zafari vai banir ovos de galinhas confinadas em gaiolas. Carrefour anuncia fim de ovos de galinhas confinadas. Então, por mais que a gente saiba que exista a exploração, e existe a exploração da chamada indústria de galinhas, de aves livres, cara, é uma mudança de comportamento. A pessoa que opta por comprar um produto, mesmo pagando mais caro, porque as galinhas teoricamente são livres, é uma pessoa que já tem uma sensibilidade que precisa ser estimulada. Essa luta de Davi contra Golias, da imagem que a gente viu lá atrás, ela é muito contínua. E a gente não pode deixar de lutá-la. Por mais que a gente tenha um grande poderio, os escudos, inclusive do Estado contra a gente, nós não podemos deixar de falar. A gente tem que se fazer ouvir. A gente tem que latir justamente para que as pessoas nos ouçam. Esse é o nosso papel enquanto consumidores, esse é o nosso papel enquanto formadores de opinião que todos nós somos. Nós temos que manter o nosso ativismo para salvar, como nessa imagem aqui, o Beagle lá do Instituto Royal, nem que tu tenha que andar mascarado para fazer isso, mas tu tem que fazer, porque isso vai mudar a cultura. Aos pouquinhos, nós mudamos cultura. E o boicote faz com que isso se torne cada vez mais realidade. Avon, Mary Kay e Estée Lauder voltam a integrar a lista de marcas que fazem testes em animais. Elas tinham parado de fazer, mas elas voltaram a fazer testagem. Tá? O que foi o movimento organizado nos Estados Unidos em função dessa notícia? Eu não só simplesmente vou parar de comprar produtos da Avon e da Mary Kay, mas eu vou atacar justamente aquilo que ela tem de mais valioso, que é a sua reputação. E como foi feito isso quando surgiu essa notícia? Atacando quem fazia propaganda para a Avon. Reese Witherspoon. Odeio este nome, eu nunca consigo falar certo. A querida Reese foi, por muito tempo, o rosto da Avon. A marca se utilizava da imagem construída pela Reese para vender produtos. E as pessoas começaram a marcar a Reese nas publicações que diziam que a Avon estava testando em animais. E começaram a fazer a política do cancelamento da Reese enquanto ela não se posicionasse. E foi isso que ela fez. Ela deixou de ser a garota propaganda da Avon enquanto a Avon não mudasse a sua política. Ou seja, vocês veem que existem várias ferramentas, não só deixar de comprar ou incentivar a compra de quem é ecologicamente correto, mas também atacar outros pontos, como a representatividade de quem empresta a sua credibilidade para uma marca. A campanha de boicote à Reese foi tão forte que a Avon deixou de fazer testes em animais. Dá resultado. 95% dos consumidores compartilham suas experiências negativas.
Então, se tu compartilhar aí no teu Twitter, no teu Facebook, no teu Instagram, no teu YouTube, a tua experiência negativa, poxa, eu comprei um shampoo e eu fui ver em casa, eles testam em animais. Não compre. Compartilha. As empresas estão muito preocupadas com isso. E elas devem estar, porque no mundo de multi-informação e da facilidade de espalhar essa informação, eles estão muito preocupados com a sua reputação positiva. Então, a partir do momento em que tu divulga a tua insatisfação com uma empresa que faz testes em animais, deixa de comprar isso e começa a incentivar e falar bem das empresas que não testam em animais e que são ambientalmente adequadas, tu está fazendo com que essas empresas que prestam atenção nessa nossa temática tenham uma reputação melhor. E é isso que muda o mundo. Você nunca deve ter medo do que você faz quando o que você faz é o certo. Essa frase da Rosa Parks é muito importante nessa nossa caminhada. A gente sempre tem que estar com certeza dos nossos atos e do lado certo, do lado bom, da força, como os meus amigos geeks gostam de falar. A gente nunca pode ter vergonha disso. A gente tem que defender o que é certo. Mas enquanto a gente não expressar essa nossa defesa, a gente não vai conseguir mudar o mundo e mudar a cultura. Fica aqui então a minha provocação. O boicote organizado, conversa com seus amigos, comenta aqui, vamos falar com os outros professores, vamos fazer um outro evento no IPA quando essa pandemia toda passar, vamos falar sobre as marcas que são ambientalmente adequadas, que respeitam os animais, que fazem doações para as entidades de proteção animal. Vamos incentivar isso? Vamos praticar o boycott em relação a elas? Vamos? Que legal! Mas a gente tem que organizar isso e tem que tornar isso cada vez mais popular. Vamos deixar de comprar, vamos organizar o boicote contra aquelas empresas? Vamos fazer também. Mas a gente precisa ampliar esse conhecimento. A partir do momento em que a gente divulgue isso, que esse vídeo viralize, quem sabe, a gente vai conseguir conscientizar cada vez mais e mais pessoas. Pessoal, não quero tomar muito mais o nosso tempo, eu acho que a provocação foi feita. Fica aqui os meus contatos, dúvidas, contato@cauevieira.com.br, aqui no nosso YouTube, no YouTube do Direitos dos Animais do IPA, deixe seu comentário. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Professor Rogério, IPA, Faculdade de Direito, muito obrigado por esse espaço para poder fazer essa correlação entre defesa do consumidor e direito dos animais. Fica o recado, o boicote ou o boycott, toda a forma de organização baseada na consciência da informação clara, precisa e ostensiva é válida. Só assim a gente vai conseguir mudar a cultura, só assim a gente vai conseguir proteger cada vez mais os nossos animais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!